Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um encontro do NEFI. Hoje, o encontro sob a direção da linha temática Feminilidade Bíblica. E hoje, Gabriela Cláudio vai trazer para nós um assunto muito interessante: identidade cristã e estereótipos. Primeira reunião, introdução à feminilidade bíblica, foi um sucesso. E agora, dando continuidade aí, a Gabi vai falar sobre identidade, estereótipos. Mas antes de nós falarmos sobre esse tema, nós temos, claro, um aviso super importante para vocês. Como vocês já sabem, o NEFI agora ele está com uma parceria com a FLAM, Faculdade Latino-Americana, tá? A FLAM ela está disponibilizando uma pós reconhecida pelo MEC em Teologia e Ministério. E você, que é participante do NEFI, tem desconto de pelo menos 30% na mensalidade. E quanto mais participantes do NEFI estiverem matriculados na pós, maior será o seu desconto. Esse desconto, que é no mínimo 30%, pode chegar até a 50%. Para isso, basta você se matricular na pós-graduação da Plan e no momento que você for realizar a sua matrícula, você precisa solicitar para nós do NEFI uma declaração de que você é participante nosso, para você enviar junto com a sua documentação, com a documentação exigida pela FLAM. Então, não percam a oportunidade de fazer a sua pós-graduação em teologia em uma das melhores instituições de ensino do país. Então, o que você está esperando? Venha, faça parte do time da FLAM e faça uma pós-graduação reconhecida pelo MEC e de qualidade, beleza, pessoal? Mais informações vão estar disponibilizadas no link da descrição do vídeo aqui e também lá no Instagram do NEFI, beleza, galera? Pessoal, sem mais delongas, eu já vou passar aqui para a Gabriela Cláudio para ela falar conosco hoje sobre identidade cristã e estereótipos. Gabi, é com você. Oi, pessoal, boa noite. Estou só esperando o slide carregar aqui para a gente começar. Eu acho que tá mutado o seu microfone, Gabi. Tá mutado, não apareceu ainda para mim. Já apareceu Ah, para vocês? agora sim, agora estamos te ouvindo. Ah, tá. O arquivo está abrindo Tá aqui. abrindo, né? É, eu desliguei porque não tava aparecendo. Agora apareceu para todo mundo. Apareceu, né? Então, beleza, gente. Boa noite de novo. Eu sou a Gabriela, né? Para quem não me conhece, e sou coordenadora da linha de Feminilidade Bíblica, e hoje a gente vai falar um pouco sobre identidade cristã e estereótipos, né? É, assim, no momento que eu fui desenvolvendo, né, esse tema, eu acabei caminhando para um outro lado do que eu imaginei que seria no início, sabe? Mas ainda assim eu quis manter, né, o título, porque se relaciona e no final tudo vai fazer sentido, eu prometo. Pode passar, amiga, por favor. Bom, primeiro falando um pouco sobre o que é identidade, né? Identidade no geral. A identidade, ela fala sobre quem se é, né? Sobre quem nós somos, sobre como nós nos identificamos, né? E como nós nos apresentamos para o mundo também, para as outras pessoas, né? E a nossa identidade, então, ela vai ser o nosso identificador, né? E vai transmitir para as pessoas quem a gente é ou quem a gente quer demonstrar ser, né? Para as pessoas. Bom.
O Bauman, ele vai falar um pouco sobre a questão da nossa sociedade contemporânea, né? Sobre a modernidade líquida. E o que que seria essa modernidade líquida? Analisando a sociedade, né, contemporânea, que é uma sociedade que se baseia principalmente no consumo, né, que é uma sociedade de consumo, ele vai perceber que tudo é muito passageiro, tudo é muito líquido, dá essa sensação de efemeridade, de algo superficial, que não tem profundidade. E a gente pode transpor essa questão da modernidade líquida para a identidade, à medida que, quando a gente se localiza dentro dessa sociedade, as nossas identidades também são muito líquidas e fluidas, né? E elas mudam muito facilmente e elas têm essa característica dessa fluidez, né? Então, duas questões que são centrais, então, para se pensar a identidade nesse tipo de sociedade em que a nossa identidade se baseia e o que nos define. Acho que são perguntas até um pouco filosóficas, assim, né? E que todo mundo busca responder e busca compreender. O homem está em busca de quem ele é, porque ele está aqui, o que define este homem, né? E nós, a nossa identidade, ela surge como uma tentativa de responder a essas questões, né? É, Bom, se para a sociedade no geral tem que lidar com essas questões da fluidez, da liquidez, para nós cristãos, a nossa identidade está, ou pelo menos deveria estar, muito bem estabelecida, né? A gente tem a nossa identidade como algo que não foi conquistado por nós, né? Mas que nos foi dado por graça, né? E nos foi dado de graça também. É, então, a nossa identidade, ela está pautada, né, no sacrifício de Jesus, que nos concedeu a chance de sermos conhecidos como filhos de Deus, né? Então, não somos nós, né, que definimos a nossa identidade, nós ganhamos isso através do sacrifício. Então, a partir disso, somos reconciliados e podemos ser chamados de filhos de Deus. E a nossa identidade, ela não está ela não se baseia nas nossas ações, né, no que nós fazemos, né, porque nós não somos merecedores da nossa identidade, mas nós ganhamos esse privilégio. Então, o que nos define, né, em que nossa identidade se baseia é em Cristo. Né, a partir do sacrifício dele, somos chamados como filhos de Deus. E essa identidade de filhos de Deus, ela está disponível para homens e mulheres igualmente. Então, perante Deus, através do sacrifício de Jesus, homens e mulheres são considerados como filhos de Deus, né? Sabemos que, como diz em Gênesis, Deus criou o ser humano à sua imagem, criou o homem e a mulher à sua imagem, né? E deu-lhes atribuições específicas nos cuidados com o jardim, mas sabemos também que a queda deteriorou, né? E modificou todas as nossas relações, alterou todas as nossas relações. Então, a partir da queda, nós passamos a nos relacionar de maneira predatória, seja com a natureza ao nosso redor, seja com outros seres humanos, né? Então, todas as nossas relações foram alteradas a partir da queda. Mas nós temos essa identidade a partir do sacrifício de Cristo, que é a identidade de filhos, né? De Deus. Bom, acontece que, apesar de sermos homens e mulheres, imagem e semelhança de Deus, nós somos diferentes, né? E existem atribuições diferentes a cada um dos gêneros, né? E pode passar, por favor. E aí entra a questão da feminilidade e da masculinidade. Como a gente falou no outro encontro, a feminilidade ela diz respeito a tudo que é e faz parte do mundo das mulheres, né? Tudo aquilo que está relativo ao gênero feminino, assim como a masculinidade está para os homens. Só que como a gente também falou no outro encontro, né? Essa relação de feminilidade e masculinidade, ela se dá em uma relação, às vezes, de oposição, de complementariedade ou de igualdade, né? Então, à medida que eu estabeleço o que é específico do mundo feminino, eu, mesmo que indiretamente, estou estabelecendo o que é específico do mundo masculino. Ou então estou estabelecendo o que não é específico de nenhum dos dois mundos, né? Então, por isso que quando nós falamos de mulheres e falamos de feminilidade, nós também falamos sobre homens e masculinidade e vice-versa, né?
Então, a feminilidade, ela se refere aí ao que é específico do mundo das mulheres, né? Mas em uma relação também com a masculinidade. E aí, a partir de agora, eu estou falando baseado na autora Beth Allison Barr, que escreveu o livro A Construção da Feminilidade Bíblica, como a submissão das mulheres se tornou a verdade do evangelho. Estou aqui lendo porque é um nome muito grande, mas estou falando a partir da Beth Allison Barr, né? E ela vai trazer para nós apresentar qual que é o problema da feminilidade bíblica. E por que feminilidade bíblica, entre aspas, né? Porque ela não está dizendo sobre o que a Bíblia diz a respeito da feminilidade, mas sim de um padrão que criou-se no meio evangélico do que seria essa feminilidade. Então, a Bar vai destacar para a gente que há um problema a partir do momento em que o papel das mulheres é reduzido exclusivamente ao ambiente doméstico, gerando o que nós chamamos de culto à domesticidade. E aqui, para deixar bem claro, não estamos criticando, né, as mulheres que são donas de casa, que se dedicam ao cuidado da casa e dos filhos e do casamento. Pelo contrário, acho um papel louvável, né, esse sacrifício, né, esse amor sacrificial que se doa, né, pela criação dos filhos e, enfim, da casa. Mas o que a Bárbara observa, né, e eu partilho um pouco dessa ideia dela, essa ênfase excessiva e exclusivista a essa atribuição como a única atribuição da mulher dentro do meio evangélico. Essa é a questão aqui, com esse culto à domesticidade. Bom, e acontece que há uma supervalorização dos discursos sobre a modéstia, né, sobre o casamento, sobre a modernidade, a maternidade e sobre a submissão. Eu esqueci de colocar aí, mas enfim. É como se o papel da mulher no meio evangélico, no meio cristão, está destinado somente a essas discussões, né? Da modéstia, do casamento, da submissão. Então, qual que é o papel da mulher no meio evangélico? A submissão ao marido. Tá, mas e as mulheres que não são casadas? Onde elas entram nisso? Então, assim, esse é o ponto que a Barr está discutindo aqui no livro. Então, vamos lá. E aí tem uma pergunta, assim, que eu sinto que vai nortear um pouco o trabalho dela, que é: esse é o único meio pela qual as mulheres podem cultuar a Deus? Então, nós só cultuamos a Deus através da modéstia, do casamento, da maternidade, da submissão? E aí? Sabe? E as mulheres solteiras, como a gente já falou aqui? E as mulheres que talvez foram destinadas ao celibato? Onde elas entram nisso? Elas não participam do meio evangélico? Elas não cultuam a Deus? Então, existem essas séries de questões que a Abar vai questionar a respeito deste padrão de feminilidade bíblica. Pode passar, Manu. E aí ela traz uma questão. É que esse padrão de feminilidade bíblica, ele é bíblico? E para responder essa pergunta, ela divide, né, o mundo é, em dois períodos, que é o mundo medieval e o mundo pós-reforma. E a Barr vai destacar que no mundo medieval, e não só a Barr, mas outras historiadoras que se dedicam à história das mulheres, mesmo que fora do ambiente cristão, tipo a Michelle Perrault, a Mari Del Priore, elas vão destacar que as mulheres do mundo medieval eram consideradas mulheres incapazes de resistir ao pecado da lascívia, né? Então, elas não podiam resistir aos pecados sexuais, né? Então, elas eram mulheres de postura rebelde, de postura insubordinada. E no meio religioso, elas eram mulheres que elas abandonavam os papéis femininos, né? E agiam mais, assim, parecido, elas tinham atitudes que mais pareciam com homens do que com mulheres, e a partir disso, elas obtinham a sua autoridade espiritual. Então, elas se desfaziam desse feminino, né, para conseguir essa autoridade espiritual. Então, elas conquistavam isso agindo de maneira bruta, agindo de maneira rebelde, de maneira insubordinada. E o que é muito diferente do que vai acontecer no mundo pós-reforma. Porque no mundo pós-reforma, a gente tem a ênfase na distinção feminina. Então, a mulher, ela não é tida simplesmente como diferente do homem, ela é tida como muito diferente do homem. E esse muito diferente do homem vai recair sobre a mulher, né? E
e essa distinção da mulher, ela vai ser vista como a única e a melhor forma da mulher cultuar a Deus. E como que ela fazia isso? Como que ela cultuava a Deus a partir dessa distinção? Justamente se apropriando do papel de esposa e do papel de mãe. Então, em vez de as mulheres encontrar, eu trouxe uma citação da Barr, onde ela vai dizer, em vez das mulheres encontrarem santidade por meio da virgindade, né, como acontecia no mundo medieval, essas mulheres abriam mão, né, das relações sexuais e se mantinham castas, né, e puras, em vez dessas mulheres encontrarem santidade por meio da virgindade, agora elas vão encontrar no leito conjugal. Então, os vasos mais sagrados não eram mais os homens e mulheres valentes que se elevavam acima de seu sexo para servir a Deus. A instituição mais sagrada agora era a casa sagrada. Então, a partir no mundo pós-reforma, na verdade, o matrimônio passa a ser visto como o elemento que vai santificar as mulheres, que vai trazer as mulheres, né, para dentro do meio evangélico, do meio cristão, né? Deixa eu ver. Pode passar, por favor, Manu. E aí a Barr vai discutir um pouco sobre as origens, né, desse culto à domesticidade, né? E aí ela vai trazer para a gente que esse movimento vai surgir principalmente a partir do iluminismo, que vai dar essa ênfase na distinção feminina, né? Então, assim, um dos primeiros movimentos que vai trabalhar mais claramente com essa distinção entre o privado, né, que seria o ambiente doméstico, e o público, né, que seriam os espaços das manifestações intelectuais, né? Então, a Barth traz o exemplo do Rousseau, que no livro Emílio, se eu não estou enganado, ele vai falar claramente que as mulheres eram mais burras do que os homens. Então, elas não poderiam se inserir no âmbito público e participar de discussões intelectuais. Por isso que elas deviam ser reservadas ao ambiente privado, ao cuidado com a casa, com o filho, porque intelectualmente elas eram mais burras, né? E a ciência moderna, ela vai se esforçar para comprovar biologicamente a inferioridade feminina, né? Então, a partir de testes científicos, né, eles vão tentar demonstrar que o crânio feminino é menor e que o cérebro feminino é menor, é menos desenvolvido, então as mulheres são mais burras, elas não podem, não têm um intelecto tão desenvolvido como os homens, então elas devem ficar no ambiente privado, né? E, enfim, cuidar da casa e dos filhos. Então, vai ter essa clara separação entre o público e o privado. E o privado doméstico vai ser tido como o lugar da mulher, a esfera da mulher, de atuação da mulher. Enquanto o espaço público, o espaço das grandes discussões, da erudição, né, é tido como o espaço do homem. Bom, e aí a gente tem no século XIX, né, a partir da Revolução Industrial, a Michelle Perrault, no livro Excluídos da História, ela vai trabalhar muito sobre essa questão de como o século XIX vai contribuir para enrijecer ainda mais essa diferenciação entre os gêneros, né? E o que acontece no século XIX é que, mesmo com o advento das indústrias, né, e as mulheres passam a trabalhar nessas indústrias também, o que vai acontecer é uma tentativa de repelir as mulheres desses espaços. Então, os salários inferiores são uma tentativa de repelir as mulheres no mercado de trabalho. Que mais? Alguns lugares vão existir proibições claras de que a mulher não deve trabalhar, né? Não se pode aceitar mulheres nessa indústria. Então, tudo que vai acontecer, uma movimentação para tentar repelir as mulheres da esfera do trabalho. Então, novamente, essa tentativa de enclausuramento das mulheres na vida privada, né? No ambiente privado, que seria, no caso, a vida doméstica. Bom, a Bar vai trazer a Bárbara Welter, né? E a Bárbara Welter vai observar que a partir disso tudo, né, no século XIX, a gente vai ter os 4 pilares do culto à domesticidade. E o que eram esses 4 pilares? Era a devoção, a pureza, a submissão e a domesticidade, né? E o que seria a devoção? A devoção seria uma crença de que as mulheres eram mais devotas, mais religiosas do que os homens, né? Elas tinham esse lado espiritual mais aflorado. E isso era visto como uma virtude.
né? Então, a educação feminina devia ser no sentido de valorizar essa virtude, né? De preparar as mulheres para ensinar os seus filhos sobre a espiritualidade no ambiente privado, né? Teve também a ideia da pureza, que é uma crença de que as mulheres elas não são naturalmente sexuais, ou seja, elas não têm um instinto sexual aflorado. Então, se antes no medieval as mulheres eram vistas como mais suscetíveis à lascívia, aos pecados sexuais, agora as mulheres são vistas como seres naturalmente não sexuais. Então, as mulheres não gostam de sexo, as mulheres não gostam de se envolver sexualmente com o homem, né? O sexo ele é visto apenas como uma possibilidade de atingir a maternidade. Então, a mulher ela só se relaciona sexualmente para gerar filhos. E, enfim, então tem essa crença de que a mulher é pura naturalmente, ela não deseja, ela devem estar submissas sempre. Então, ela tem essa ideia de que as mulheres elas devem, né, se destinar ao ambiente doméstico, justamente por causa dessas outras coisas que eu já expus aqui. Então, pode passar, por favor, Manu. E aí, como que isso vai refletir dentro do evangelicalismo moderno, né, dentro do movimento protestante? Então, a Barr vai dizer que o padrão de feminilidade, ele está que vigorou, né, que vigora, ele está pautado mais na hierarquia de gênero que foi produzida na Revolução Industrial, do que propriamente nas escrituras. Mas aí, depois eu tenho uma pergunta sobre isso, né? Eu achei isso aqui, essa frase, assim, essa parte aqui do raciocínio dela muito interessante. E aí, no final, eu tenho uma pergunta sobre isso, né? Então, essa é a ideia para a Barr do que seria essa problemática da feminilidade bíblica, desse padrão de feminilidade bíblica. Porque, para ela, ele se baseia muito mais nessa hierarquia de gênero, que foi produzida na Revolução Industrial, do que propriamente nas Escrituras. E mais à frente no livro, né? Eu não vou expor todos os pensamentos da Barr aqui, mas quem tiver interesse, leia, é um livro muito bom. Ela vai argumentar, né, mais biblicamente, teologicamente, o ponto de vista dela. Pode passar, Manu. E aí, a Bar vai trazer uma breve história, assim, das mulheres no passado do evangelicalismo, né? E qual que é a ideia da Bar? A partir disso, ela pretende mostrar que existia outros modelos de feminilidade, né? Que foram esquecidos porque a gente evidenciou muito o culto à domesticidade, né? E esse culto à domesticidade, esse padrão de feminilidade bíblico, ele passou a ser visto como algo natural, algo inato, né, à humanidade, e não algo construído e moldado pelos homens, que é justamente a ideia dela, né, de que foi algo adquirido e herdado por essa hierarquização de gênero. Então, quando a Barr fala sobre as mulheres no passado do evangelicalismo, ela vai trazer o texto do Larsen, que eu ainda não tive a oportunidade de ler, né? Mas onde ele vai falar um pouco sobre as mulheres no movimento do evangelicalismo. E ele vai dizer que a participação das mulheres nesse movimento era algo tão marcante que se tornou quase que uma distinção histórica. Então, o que diferenciava, né, o movimento protestante dos outros movimentos era justamente a participação das mulheres e a participação ativa das mulheres dentro desse movimento, né? E, e esse vai ser um elemento de distinção, né, entre esse movimento. E aí a Barr vai trazer alguns exemplos, né, de algumas mulheres que atuaram ativamente nesse movimento, e aí ela traz o exemplo da Sarah Crosby, né, que era uma pregadora que foi reconhecida pelo John Wesley. O John Wesley, ele era contrário, né,
a pregação das mulheres, mas ele vai reconhecer a Sarah Crosby, né, como vai reconhecer as pregações que ela fazia como algo extraordinário, né? Então ele vai se referir a ela da mesma maneira que ele se referia a outros homens não, a homens que enfim, assumiu essa posição mais de liderança, de pregação, enfim, dentro desse movimento. Ela destaca também a Celina, que era a Condessa de Huntington, que foi responsável por fundar a primeira denominação calvinista americana, né, a partir do avivamento do século XVIII, e a Santa Cecília, né? Eu não lembro se eu falei da Santa Cecília hum, mais atrás, né? Mas a Santa Cecília, ela foi uma mulher extremamente tida como vingativa, né? E, enfim, rebelde, insubordinada, e que hoje em dia ela não condiz com esses padrões, né, de feminilidade que nós temos hoje, mas mesmo assim ela foi considerada como uma mulher santa, né? Foi valorizada no meio religioso justamente por essa postura insubordinada e, enfim, rebelde, né, entre aspas, que ela teve na época, que para nós soa rebelde e insubordinada, mas que à época não foi considerada como um elemento distintivo, né? Ela foi considerada, enfim, como uma santa. Tem a história dela com o Estevão, né? Que ela dá um beliscão nele que a dor nunca passa, né? Justamente como uma forma de punição a esse homem, né? Enfim, então ela era tida como uma mulher que para os padrões de hoje não seria tida como um exemplo de feminilidade, né? Pode passar, por favor, Manu. E aí, eu trouxe uma citação da Barr, que ela fala que ao esquecer nosso passado, especialmente mulheres que não se encaixam na narrativa de que alguns evangélicos contam, tornamos mais fácil aceitar a verdade da feminilidade bíblica, não nos lembrando de nada diferente. E quando eu li essa passagem da Barr, eu me lembrei um pouco da Perrault, quando no livro Os Excluídos da História ela fala que o ofício do historiador é um ofício de homens que escrevem a história no masculino, né? Então, a história primordialmente foi um ofício de homens que contavam a história dos próprios homens, né? E a Bar traz um pouco dessa ideia de que quando a gente apaga essas mulheres da história, a gente tem uma história defeituosa, né? A gente conhece parcialmente é, a história do movimento protestante, né? Então ela traz essas mulheres para demonstrar que houve os modelos de feminilidade que foram esquecidos, né? E em contrapartida, houve uma supervalorização ao culto doméstico, né? A essa questão mais doméstica das mulheres, né? Então, ela demonstra que, olha, isso aqui não é inato, sabe? Isso aqui não surgiu com a humanidade. Existe alguma coisa, uma construção por trás disso. Então, é isso que ela tenta demonstrar no livro dela. Bom, é, e aí eu também me lembrei um pouco de uma pregação que eu vi da Francine Wash, eu acho que é assim o nome dela, eu não lembro direito. Mas onde ela fala que quando a gente conta a história da igreja, né, sem falar sobre as mulheres, a gente cria uma história deformada, uma história parcial, uma história que perde muitos detalhes, né? Então, eu trouxe todas essas questões para a gente poder discutir, né, algumas coisas hoje. É claro que para se alguém tem algo, eu acho que todo mundo deve ter alguma noção do que é o complementarismo e o egalitarismo, entende que essa discussão ela perpassa sobre esses dois pontos, né? Mas eu não quis aprofundar porque é um assunto mais complexo que eu quero trabalhar especificamente, né? E nos nossos próximos encontros, eu acho que tem muita coisa aqui para discutir, né, e para falar sobre isso. Então, eu trouxe assim um panorama geral, um pouco dessa ideia da Bar. A ideia da Bar é justamente uma defesa ao igualitarismo, é, mas eu acho que ela demonstra tão bem essa questão dessa construção, né, desse culto
Esqueci a palavra. Esse culto a Eu esqueci a palavra, que saco. Domesticalidade. Ela traz também essa questão do culto à domesticalidade, né? Da formação deste estereótipo, né? Para as mulheres cristãs, de só serem validadas dentro dessa esfera, dentro dessa percepção, né? Que eu acho interessante abordar isso antes, mostrar que é algo histórico, né? Para depois a gente discutir essas questões mais pontuais do complementarismo e do igualitarismo. E pode passar, Manu, por favor. Aí são as referências bibliográficas, né? O livro da Barr, que é a Construção da Feminilidade Bíblica, o texto do Zygmunt Bauman, né? Que é a Modernidade Líquida, e a Michelle Perrault com os fluidos da história, né? Pode tirar a apresentação, amiga. Se alguém tiver alguma dúvida, né? Algum comentário sobre a apresentação, eu também trouxe algumas perguntas para a gente debater, né? Para a gente conversar. Como eu falei dela no meio da apresentação, eu falei, vou trazer essa pergunta aqui. Mas a Bara, ela vai trazer uma ideia de que, enfim, esse culto à domesticalidade, né, ele vai influenciar a percepção, né, das mulheres dentro da igreja. Só que aí eu fiquei pensando uma coisa. Não pode ter sido ao contrário, né? Tipo assim, a cosmovisão cristã incentivou essa questão da domesticalidade das mulheres ou não? Sabe, até que ponto é uma relação de diálogo, né, ali, de incremento, e até que ponto é uma influência impositiva, sabe? Porque eu penso nessa questão da construção desse conceito, né? É óbvio que ele foi também se alimentando ali da questão da Revolução Industrial e de outras movimentações históricas, mas eu penso até que ponto também não foi uma influência da cosmovisão cristã sobre a sociedade. Deu para entender a pergunta? Não sei se deu para entender. Eu não entendi, não. Repete. Vou repetir. É porque, eu não sei se você estava aqui na hora da apresentação, que eu não vi quem estava aqui, mas a Bar vai falar que o padrão de feminilidade bíblica que nós temos hoje, ele foi construído, né? Ele foi baseado numa hierarquização dos gêneros, né? Então, assim, é, os homens, né, vão influenciar, né, nessa questão da mulher na vida privada, né? Então, cada vez mais a mulher vai sendo vista como dentro de uma esfera da vida privada, né? A Revolução Industrial vai ajudar isso, o pensamento iluminista vai ajudar nessas questões. A própria ciência moderna vai se esforçar para demonstrar que as mulheres eram inferiores que os homens. Então, a Barr vai dizer que o nosso padrão de feminilidade, ele foi baseado neste culto à domesticalidade, né? Herdado aí do século XVIII e XIX, né? E aí eu fiquei pensando, até que ponto que nós herdamos esse padrão é, da sociedade, né? Secular, e até que ponto a cosmovisão cristã influenciou esse pensamento, entendeu? Dessa divisão entre o público e o privado. Essa é a questão, assim. Amiga, você tá muda. Eu tô rindo dos comentários dos meninos aqui. Ah, tá. Mas sabe o que me despertou para essa pergunta? Porque tem uma parte do livro que ela fala sobre as mulheres que, enfim, que
assumiam posições de liderança nas igrejas. E aí, ela traz um pensamento de que, é, a partir do momento em que a liderança das mulheres foi vista como uma ameaça à autoridade masculina, aí a igreja passa a incorporar essa questão do culto à domesticalidade, passa a retirar as mulheres de cena. A Bar traz essa ideia. E aí eu fiquei pensando, né? Assim, a gente importou esse padrão, né? De maneira, como que eu posso dizer? De maneira inconsciente, não é de maneira inconsciente, mas de maneira inocente, sabe? Esse padrão foi herdado para dentro das igrejas, ou há um embasamento bíblico nele, sabe? Ou foi o embasamento bíblico que fomentou essa divisão no secular, entendeu? Eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu entendi, mas a primeira coisa que me vem à cabeça quando penso nessa questão. Obrigada, mãe. Primeira coisa que me vem à cabeça, eu perdi toda a sua explicação, então eu tô falando só de achismo, porque eu sou entrona mesmo, então perdão. Me vem à cabeça a figura de Débora. Se é para a gente repensar nessa questão do panorama bíblico, eu penso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente lê, porque querendo ou não, acabou entrando muito uma questão do marxismo cultural e muitas leituras às vezes são muito enviesadas, mesmo quando aparentemente está tudo bem ali, sabe? E não é uma crítica, eu tenho muitas críticas a Marx, principalmente da forma de resolução para o conflito que ele identifica no capitalismo, mas não é essa a questão para hoje. Mas eu penso que essa leitura ela é problemática pelo recorte que eu peguei da sua fala, porque quando eu penso em Débora, ela foi juíza, era um cargo civil, era um cargo secular naquela sociedade. E é muito interessante quando ela vira para Baraque estava lá se borrando de medo, ele não queria ir, e aí ele falou assim: eu só vou se você for, ué, meu filho, então bora, estamos dentro. E vai, entendeu? Então eu penso que sempre existiu, a Bíblia traz de forma clara esse lugar de as mulheres importam na Bíblia. Foram negligenciadas, sim, mas esse valor foi restituído em Jesus. Então, às vezes, querer trazer alguns padrões ou algumas falas assim mais recentes do século XVII para cá, ao meu ver, para mim é problemático. A pergunta em si me fez pensar muito aqui. Na verdade, eu ainda estou pensando sobre isso, mas talvez essa fala, da forma como é colocada, mulher domesticada, domesticalizada, para mim tem muito mais um recorte ideológico do que uma questão realmente compreender o papel que nós mulheres ocupamos na palavra de Deus, qual é o nosso papel, porque na cultura hebraica, uma das coisas que eu acho mais bonito é que a mulher, justamente pela promessa de vir o Messias, ela sempre teve esse lugar justamente em alta conta. Ela sempre foi muito considerada, muito estimulada, tanto é que era o sinal da bênção do Senhor a questão da, da procriação, era um sinal da graça e do favor de Deus, porque todas elas, meu Deus, quem será a mãe do Salvador do mundo? Não sei, sua fala me fez refletir sobre isso e colocar muitas interrogações. Qual que é o tipo de recorte que talvez ela se propõe, mas eu desconheço o material. Era isso. Tá desorganizado, mas era isso. Fernanda, não, foi muito boa sua resposta, de verdade, viu? Enquanto eu lia o livro da Bar, em diversos momentos eu fiz várias comentários assim, porque algumas coisas me pegou muito, sabe? Eu pensei justamente por isso, sabe? Será uma percepção que ela tem enviesada ideologicamente, ou ela realmente está preocupada em defender e se ocupar do papel das mulheres dentro do cristianismo, do protestantismo, né? Mas assim, voltando, você falou uma coisa que me fez pensar um pouco aqui. Quando ela fala sobre essa questão
da domesticalidade, é porque o que que a Barr está tentando fazer no livro, né? Não sei se ficou tão claro assim na minha fala, mas ela está tentando fazer uma defesa, né, do igualitarismo e dessa questão das mulheres em posição de liderança, né? Então, quando ela fala sobre a domesticalidade, ela está falando justamente sobre esse é, é, eu esqueci a palavra, mas essa visão excessiva e exaustiva de tentar colocar as mulheres dentro do ambiente doméstico. E aí ela traz essa ideia do culto à domesticalidade nesse sentido de que as mulheres foi reservado somente este papel, sabe? Não, mas não tem problema, eu vi sua mensagem agora, discordo do igualitarismo, eu também tenho as minhas ressalvas, sabe? Eu não me entendo dentro desse contexto também, sabe? Mas é a perspectiva que ela traz no livro dela, né? Então, e eu quis trabalhar com isso aqui justamente para criar algumas questões para nos próximos encontros a gente trabalhar sobre complementarismo e igualitarismo, né? Mas é nesse sentido que ela fala sobre a domesticalidade. É, desse privilégio que se dá às mulheres dentro do ambiente doméstico, né? Como se isso fosse a única possibilidade possível, e é porque a defesa dela é justamente o contrário. Então é isso que ela está tentando assim estabelecer no livro. Compreendi. É massa. Mas, tipo assim, se a gente pensar, eu acho que eu entendi o ponto de vista. Mas eu penso que se a gente parar para analisar, muitos dos conflitos que nós, como mulheres, temos atualmente, o maior deles é justamente esse. Meu Deus, a gente está correndo atrás de uma vida acadêmica, a gente quer mestrado, doutorado, mas ao mesmo tempo eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero ter meu marido, mas eu também quero ter uma vida profissional, eu também quero, sei lá. E eu penso que é válida essa discussão, porque qual que é o lugar? Porque só quem sabe o que é cuidar de uma casa, educar filhos, trabalhar. Gente, é muito serviço. Então, até essa figura de só o lar já é muita coisa, na verdade, para poder ser vista. E o que me gera preocupação é porque, pensando no modelo atual de sociedade que a gente tem, talvez esse lugar de uma mulher totalmente pro lar já é um sonho utópico, né? Gente, não tem como só uma pessoa conseguir arcar com as contas, por mais simples que seja a vida que você escolha desenvolver e com muitas restrições, uma pessoa ganhando. Eu sou daqui de Goiânia, né? Uma pessoa que ganha 5.000 reais aqui em Goiânia ganha bem, mas para ela viver sozinha, no máximo duas pessoas. E você pensar que você vai ter que arcar com uma casa, com esse valor, filhos e tal, é muito difícil não pensar em duas pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Mas qual é o lugar que o trabalho ocupa no nosso coração como mulheres? Se a gente fosse chamada para abrir mão desse lugar, sabendo que é algo muito mais honroso, saber que a gente está formando uma nova sociedade, que a gente está realmente educando esses filhos que vão ser flechas, não sei. É algo, eu acho, para a gente pensar, por mais que dentro da conjuntura atual não seja possível, eu acho que vale o esforço. Por que que a gente também corre tanto atrás de certos sonhos e de certos ideais? A maioria deles eu vejo que é por vaidade ou para poder tentar se comparar de forma como se a gente estivesse competindo com os homens, sabe? Não como se eles fossem irmãos em Cristo junto com a gente. Como se a gente tivesse querendo, sei lá, conquistar um lugar à força, de certa forma, que a gente não precisa conquistar. Ele já é nosso e existe ali. Nem sei mais o que eu tô falando, gente, tô com sono. Desculpa, perdão. Não, Fernanda, foi ótimo a sua fala de verdade. Me fez ficar pensativa aqui enquanto você falava. Gente, alguém mais quer comentar sobre isso? Ninguém? Eu queria só reforçar, porque quando a Gabi trouxe essa questão dos pilares da domesticidade, domesticalidade, não sei como é que fala, do culto ao doméstico, foi algo, a Beth, ela também é historiadora, né? E pelo que eu entendi, eu também não li o livro, né? Mas pelo que eu entendi do que a Gabi apresentou, nesse momento a Beth estava fazendo uma análise histórica da sociedade moderna. Então, naquele contexto, existia, sim, esse culto ao doméstico, né?
Então, não é um emprego da cosmovisão bíblica ou do cristianismo tentando impor aquilo, mas é uma realidade do que acontecia ali, até mesmo no espaço de trabalho, né? Então, é importante a gente trazer as diferenciações desses conceitos, que a gente também não pode negar a história, né? O problema está quando a gente transporta isso para virar uma grande ideologia, como se todas nós mulheres recebemos essa herança moderna e estamos enclausuradas até hoje, né? É bom a gente fazer essa diferenciação. E quando a Gabi pergunta se isso era algo que era realmente dado pela cosmovisão bíblica ou é algo cultural, eu respondo com a mesma pergunta que você colocou no seu slide, né? Será que essa feminilidade bíblica é realmente bíblica? Eu pergunto, né? Será que essa cosmovisão bíblica é realmente bíblica? Né? Falar que foi a cosmovisão de Deus que trouxe isso para a sociedade, isso é um pouco perigoso, né? Eu ainda me vejo assim perdida entre esses rótulos, né, de entender sobre igualitarismo, complementarismo. Eu acho que hoje né, e pelo que eu vejo nos debates, a gente tem mais perguntas do que respostas, né? Mas, enfim, vamos pensando. Eu vou arriscar. Eu vou arriscar. Ok. É, eu acho que também, é só uma opinião, eu não sei se a autora, a historiadora, ela fala isso, mas acho que também tem uma influência muito grande do catolicismo romano no protestantismo nessa questão, né? Que é a questão da vocação. Se a gente for ver no catolicismo romano, as coisas são divididas também por vocações. Um homem, ele é vocacionado ao sacerdócio e a mulher é vocacionada a ser doméstica, a cuidar dos filhos, a casar, né? Eu tô só falando por alto aqui, viu, gente? Se tiver algum irmão que é católico, não fique bravo comigo, eu só tô falando por alto aqui, ok? É, então, acho que é uma influência muito. Essa aí é científica. Mas é uma influência muito católica romana também, né? É uma influência direta no protestantismo. É lógico que tem algumas comunidades do evangelicalismo que vai quebrando isso, até porque, como vocês disseram aí, hoje no mundo moderno não tem como a gente pensar isso mais, né? É muito difícil é, a gente dar o luxo de ficar em casa e não trabalhar, né? Só se a pessoa for muito bem financeiramente. Então, é, tem uma, tem uma questão que a gente puxou um pouco da Igreja de Roma, essa questão da vocação, né? O marido tem a vocação sacerdotal, de trabalhar, de isso, de aquilo, a mulher também tem uma vocação separada, de ser uma pessoa doméstica e etc. Eu não, eu só tô me arriscando aqui para mim ficar mais dentro do assunto aí também. Não, Juan, é isso mesmo. Acho que ela demonstra essa questão mesmo no texto dela também, sabe? E sobre essa questão da vocação, dos chamados e diferentes, né? E, enfim, alguém mais quer comentar sobre isso? Ou a gente passa para a próxima? Só para falar que quando o Juan falou, eu lembrei da Edith Stein, porque ela tem um livro, né, que ela trabalha só essa questão, a mulher, como que é? A natureza e sua graça. É uma discussão filosófica sobre o papel da mulher. É bem legal. Apesar dela ser católica, né? Então, é muito isso que o Juan falou. Ah, depois deixa o nome no chat pra gente, dar uma olhada depois. É, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Se não tiver, eu vou passar para a próxima pergunta, né? Acho que só no chat mesmo, tô vendo aqui no chat, parece que a Bianca até comentou a respeito aqui, né? Acho que o problema é a mulher ser vista exclusivamente para o lar. Nós, como mulheres cristãs e não submissas a nenhuma ideologia,
deveríamos conseguir pegar o melhor dos dois mundos. Quero dizer, conseguir discernir o que é justo ou o que é injusto. Né? Palavras da Bianca aí no nosso chat. Gabi, seu microfone tá mutado. Eu tô meia hora falando aqui com o microfone mudo, mas enfim. É, como eu estava falando aqui sozinha, eu acho que a segunda pergunta a gente meio que já respondeu ela aqui nas discussões, né? Com os comentários da Fernanda, com o do Luan. Então, eu vou passar para a terceira pergunta, aí a gente fecha com ela, né? E faz uma discussão aí. Então, a terceira pergunta eu coloquei assim: podemos observar essa tendência, e essa tendência que eu falo desse culto à domesticalidade, tá? Sob a ótica do patriarcalismo na igreja, e há uma estrutura de opressão e ou silenciamento das mulheres nas nossas igrejas? Ai, a Peraí, Fernanda pegou o livro. repete de novo, Gabi. Pera que tava tossindo aqui. Bom, então podemos observar essa tendência, qual tendência? Dessa domesticalidade, desse culto à domesticalidade da mulher, sob a ótica do patriarcalismo na igreja, né? Então, há uma estrutura patriarcalista, né, dentro das nossas igrejas, e essa estrutura, ela imprime opressão e ou silenciamento nas mulheres dentro das igrejas? Fernanda, acho que ficou mudo seu microfone. Não sei se você falou. Era só uma pitada de sarcasmo e uma bomba. Depende da igreja, né? Porque um dos motivos do movimento pentecostal ter ganhado tanta força foi justamente por causa das mulheres. Mas, assim, temos críticas também sobre isso. Então, era só para jogar a bomba mesmo. Gente, a Bianca falou aqui no chat, no meu ponto de vista, sim. Na minha tradição mesmo, mulheres foram silenciadas. Presbiteriana? Desculpa, fechei de novo. Eu vou comentar. Eu acho que é igual o pessoal falou, depende da tradição, né, de interpretação bíblica e da igreja, principalmente dos textos de Paulo. Geralmente é usado para toda essa questão aí e tudo mais. Eu gostaria até saber se o livro ele fala sobre, ele cita o texto de Paulo ou não, e qual que é a interpretação que dá. Gente, tinha travado aqui. Não, mas a Bara, ela fala sobre os textos de Paulo no livro. Inclusive, ela fala sobre isso o livro todo, praticamente, né? E aí, no finalzinho, no capítulo que ela é sobre. Eu esqueci o nome do capítulo, mas é os capítulos que fecham o livro. Ela vai falar sobre a inerrância bíblica, né? E aí a leitura literal, né, das cartas de Paulo. E ela fala também sobre o arianismo e como que isso vai influenciar na visão das mulheres dentro da igreja, né? Nessa questão da submissão do filho ao pai, né? Nessa negação da trindade, e como que isso, da trindade não, né? Na negação de que Deus e Jesus eram a mesma pessoa, né? E essa submissão do filho ao pai, né? E como que isso vai servir como um discurso para justificar também a submissão da mulher ao homem, sabe? Então, ela traz essa questão das cartas de Paulo durante todo o livro, e aí, principalmente nessa parte onde ela vai falar sobre a inerrância do texto bíblico, ela vai abordar essa questão das cartas de Paulo também. Eu só não trouxe isso porque eu queria trazer isso como o argumento, né, igualitarista, né, na questão do complementarismo. Aí, nas próximas encontros, a gente vai trabalhar melhor. Mas ela fala assim, tá? Sobre as cartas de Paulo.
E aí, gente, mais alguém vai comentar? Pode comentar, Juan, eu vi que você abriu, só que eu falei junto com E você fui aqui. pego no pulo. Nossa, é, acho que depende muito da igreja mesmo, né? É, é engraçado que todo mundo gosta de bater em Ario, né? Ario ele sempre sobra, né, coitado? Mas também ele caçou também, né, gente? Ele caçou também, né? Não tem como passar pano para Ario, não, né? Mas que isso depende muito da tradição da igreja, por quê? As igrejas mais pro protestantismo histórico, falando aí das igrejas reformadas, por exemplo, a presbiteriana, das igrejas é, luteranas, anglicanas, também tirando do protestantismo a igreja ortodoxa, até o próprio catolicismo romano, as igrejas tradicionais, elas não vão abrir mão da tradição da igreja em questão do patriarcado masculino, né? Inclusive, tem algo bem polêmico dentro da Igreja de Roma, que foi que o Papa Francisco ele abriu para as mulheres votarem e darem opinião sobre um assunto da Igreja de Roma e etc., lá assim, no Vaticano, né? Isso surgiu uma polêmica muito grande, porque isso nunca foi feito na história. Isso nunca foi feito. Ele abriu voz às mulheres para as mulheres fazerem isso, né? É um exemplo de como as igrejas mais tradicionalistas elas têm essa elas meio que não gostam de flertar muito com a ideia, né, do igualitarismo e etc. Acho que depende muito dessa questão de igrejas, né? Eu acho que as igrejas mais levadas para o protestantismo histórico, como eu citei, as reformadas, por exemplo, a presbiteriana calvinista, as, as igrejas mais levadas para a Alemanha luterana, anglicana, elas não vão abrir mão, né, do patriarcado dentro da tradição. Mas as igrejas mais modernas, nos movimentos mais modernos, como o movimento, vamos dizer, o movimento pentecostal, o movimento também dos próprios batistas mais modernos, né, é, já são pessoas que mais são abertas para trazer esses assuntos mais para dentro da igreja. Inclusive, tem pessoas tradicionais que se ouvirem a gente falando disso aqui, nossa, vai ser misericórdia. Ia ser uma guerra danada, né? Mas é uma divisão, né, entre o protestantismo histórico e o moderno. É aquela velha questão do conservadorismo versus progressismo. É um negócio. Ai, meu Jesus amado. Bom, esses foram meus 2 centavos, viu, de contribuição, gente. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Ó, Sim, sim, estamos. Ah, tá. Eu tô cozinhando, mas eu vou dar meus 2 centavos bem rapidinho. Bom, eu posso falar a partir da minha tradição, né? A própria Frida Wingren, que é um personagem histórico da nossa tradição, ela foi silenciada, na época dela, e era considerada, inclusive, as ações dela na igreja, como pregação, evangelismo e outras atividades que ela exercia dentro da igreja, eram consideradas como uma insubmissão. Então, durante muito tempo, a Frida, juntamente com seu esposo, defenderam tanto o ministério da Frida como o ministério das mulheres. E depois, conforme o tempo foi passando, essa situação das mulheres não poderem pregar depois da Frida, que foi decidido em uma espécie de concílio ali entre os pastores, essa situação, como todos nós sabemos, ela foi se revertendo e as mulheres foram conquistando espaço dentro do pentecostalismo. Então, no meu ponto de vista, a partir da minha tradição, né, é muito complicado a gente falar sobre tradições alheias, mas a partir da minha tradição foi uma visão mais cultural do que teológica. Até porque existem registros de histórias
na Assembleia de Deus, de homens, de lugares onde homens não iam e mulheres eram obrigadas a pastorear, a pregar, a fazer tudo dentro da igreja. Então, da minha tradição, foi uma questão mais cultural do que teológica. Obrigada, gente. Nós que agradecemos, Bianca. Muito obrigada por ter compartilhado com a gente. Mas alguém tem alguma coisa para falar? Quer comentar sobre isso? Eu quero. Então comente, amiga. Eu concordo com a Bianca. Bianca, você é da Assembleia? Acho que sim. Ela falou da Frida. Mas Ué, que legal. Mas eu acredito que... Vamos lá, né? Deixa eu organizar meu pensamento, que eu nem escrevi sobre isso. Mas eu acho que o problema que eu vejo nessa pergunta é a palavra estrutura. Se existe uma estrutura montada contra as mulheres dentro da igreja. Eu acho isso bem problemático. Porque eu não consigo enxergar isso, sabe? Eu acho que as igrejas são formadas de pessoas que podem ser, sim, influenciadas, né, por algum pensamento que Deus nunca estipulou, mas eu não creio que uma igreja tenha uma organização forjada para destruir as mulheres. Então, eu não creio que exista essa estrutura. Eu acredito, sim, que existe esse pecado de inferiorização das mulheres dentro das igrejas, como em todo lugar, mas não creio numa estrutura. É isso, meu ponto. Eu queria, assim, na verdade, lançar enfim, lançando ideias, tá? Nós estamos falando no encontro de hoje muito sobre a domesticidade. Acho que é isso mesmo, domesticidade. Vocês, galera, né? Enfim, nós que estamos aqui, enfim, queria a opinião de vocês nesse sentido. Vocês acham que essa domesticidade, ela está cada vez mais perdendo força? Ou, dependendo da tradição, essa questão nunca vai mudar, nem ampliar, nem regredir, vai ser uma coisa estanque ali. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Se é algo que vem perdendo força ou se é algo que é localizado, depende da tradição, ou vocês acham que não, tanto faz, tanto fez, enfim. Eu posso arriscar? Não Então, vale dizer mano, a minha resposta, Juan, que depende. beleza. Então, mano, eu acho que está perdendo força. Por quê? Principalmente nas igrejas tradicionais, isso está perdendo muita força. Se a gente for ver hoje na igreja anglicana, vou pegar a igreja anglicana, igreja tradicionalista, né? Uma das primeiras igrejas da Reforma Protestante e tal. Hoje a igreja anglicana no Brasil ela ordena pastoras, né? Hoje a igreja anglicana ordena pastoras. Temos a igreja anglicana Trindade, que é do reverendo Giordano, que ordena pastoras, né? Se a gente fosse pensar isso há uns 15 anos atrás, na igreja, era um absurdo. Uns 20 anos atrás era um absurdo, né? Hoje nós temos também a igreja anglicana, também tem a ICLB, a igreja luterana ICLB da Vic, que participou aqui do NEFI. Ela também ordena pastoras, né? A Vicky, se não me engano, ela está fazendo um seminário teológico para ser pastora, não é? Da ICLB. Eu não sei a presbiteriana, porque eu não entendo muito da presbiteriana, né? Mas, não, né? Eu tô forçando demais, né? Aí é demais, né? Não, aí também. Eu tô forçando demais, né? Mas são igrejas tradicionalistas que estão ordenando já pastores e enviando pastoras para pregar também, etc. É lógico que tem uma divisão muito grande, né? Por exemplo, na luterana tem a ICLB e a IELB, na anglicana tem a Igreja Trindade Anglicana e tem outras também, mas está tendo uma abertura dentro das igrejas
tradicionais, principalmente no âmbito europeu. Se a gente for ver na Europa, isso está acontecendo demais, né? Beleza, Fernanda, não vou falar a sua resposta. Não, não era nem isso que eu ia falar, porque, tipo assim, a pergunta do Lincoln, eu tomei no aspecto geral, enquanto igreja, e você trouxe para o recorte de liderança. Eu acho que a liderança, de certa forma, ela estimula que outras pessoas se dediquem a isso. E se a gente olhar para essa questão de recorte para a liderança, mesmo alguns espaços abrindo esse lugar novo de inserção da mulher, mesmo assim o discurso continua sendo o mesmo. Você até pode ocupar esse cargo de liderança, mas acaba recaindo novamente na questão da domesticidade, sabe? Não é um ensino autoritativo, por exemplo, não vai ser questões que seriam, não sei, assim, consideradas igualitárias. Mesmo a mulher sendo ordenada dependendo de certos espaços, o tipo de ensino. Ah, Gabriela, fofa. Mesmo o tipo de ensino, são dois pesos e duas medidas. Por exemplo, eu gosto muito do pessoal do Convergência, Carol Bazo, Ângelo Bazo. Sim, sou continuista roxa, apesar da igreja da qual eu faço parte é filha da presbiteriana, mas sou continuista. Ovelha negra da família. Mas por que eu tô falando isso? Porque a própria Carol Bazo, em vários diálogos lá no Bibotalk, no próprio Convergência Podcast, ela fala isso, olha, dependendo do tipo de ensino, é o Ângelo que dá, e eu falo outras coisas. Cai na mesma lógica do pessoal da presbiteriana, que mulher serve para ensinar menino até 11 anos, mas passou dos 12, saiu ali, né, dos adolescentes, homens que ensinam. Então, tipo assim, a gente presta. Gente, desculpa, eu sou educadora, então eu sou muito revoltada com muitas coisas. E aí, isso eu sempre trago, assim, a gente serve para onde é considerado pela psicologia a formação do caráter, as bases todas impostas ali, mas quando chega nessa fase da vida, passou dos 12 anos, aí ele tem que ser instruído por um homem, quase que tomando um ensino rabínico, de certa forma, aquela questão toda de retornar a antigos padrões. E se Jesus nos libertou, eu acho que foi para nos libertar, inclusive, desses tipos de padrões. Não penso que é uma questão de lutar contra culturalmente como algumas igrejas se estabeleceram. Porque, nesse sentido, eu sou conservadora. Eu entendo o valor da tradição e eu entendo que se a gente mexer, às vezes, com... É igual uma costura, que às vezes está assim, a gente vê uma linha soltando e a gente quer resolver e puxa, e na verdade a gente faz é descosturar toda aquela roupa. Muitas coisas da tradição eu vejo como isso. São arestas, são pontinhas que às vezes a gente, por ser novo, ou sei lá, ter uma outra visão, outra perspectiva, a gente acha que se a gente puxar, não vai dar em nada, mas vai dar. E o fato de ser uma tradição significa muita coisa. Eu acho que a tradição protege também a mulher. Por mais que eu critique, por exemplo, a presbiteriana por nessa questão pontual do ensino e do exercício dos dons das mulheres, eu vejo muitas outras coisas que eles fomentam muito, sim, a preparação, o estudo da mulher, principalmente para as mulheres que querem ser missionárias. Então, é sempre assim, não é nenhum extremo nem o outro, mas é tentar achar essa via do meio, essa justa medida, esse equilíbrio entre as duas coisas. Eu fui muitos anos da Assembleia de Deus, muitos anos. Eu tenho N queixas em relação à Assembleia de Deus, assim como eu sou grata por muitas coisas. Mas uma das coisas que eu percebo na Assembleia de Deus é que a gente tem um poder feminino muito grande, principalmente pensando nesse contexto aqui da onde eu vivo, e de muitas mulheres. E onde estão os homens? De certa forma, dá para a gente pensar no silenciamento oposto também. E quando os homens se silenciam dessa função, qual que é o prejuízo que nós, enquanto igreja, também sofremos pela ausência masculina? Porque durante muitos anos a igreja estimulou tanto a mulher ir para o campo missionário, e hoje a gente vê a presença feminina quase que totalitária. Onde estão esses homens? Onde estão essas pessoas que estão dispostas a se sacrificar também por Jesus? Eu penso que todo o recorte ele é problemático, mesmo assim ele também ajuda a gente a entender.
Mas o contraponto que eu tô querendo trazer é esse. Se a gente pensar em questão de liderança, uma resposta possível é essa que o Juan trouxe. Se a gente pensar na igreja como um todo, o discurso continua sendo o mesmo, só que mais sofisticado. E aí entra um peso ainda pior que eu sinto na minha pele, eu não sei se as meninas compartilham que estão aqui, mas é que além de você ser tudo isso e desempenhar tantos papéis na igreja, você ainda precisa ser bela, recatada e do lar. Porque se você também tiver muito pulso e falar muito, gente, eu já ouvi isso, você não será escolhida na prateleira para casar. Porque você já desempenha muitas funções. E um homem, ele não quer ser pastoreado por uma mulher. Se eu fosse abrir os absurdos que eu já ouvi, e é por isso que eu queria participar da reunião hoje, quando eu vi o tema, né? Específico. Sim, da igreja, tá? De irmãos em Cristo Jesus. Mas era isso. Eu sei que ficou meio bagunçado, mas são questões que, ao mesmo tempo, assim, eu fico pensando sobre isso. Por exemplo, hoje, todos os meus estudos, eles giram em torno da questão da alteridade. É o que me chama atenção, principalmente no pensamento do Levinas. E, se Deus quiser, ano que vem eu entro no mestrado e também na teologia. Mas eu fico pensando isso enquanto igreja, como a gente carece de figuras femininas para mostrarem para a gente e abrirem essa porteira de um monte de mulher que estuda Bíblia pra caramba e que é boa nisso que faz também e que pode edificar tanto a igreja. E pelo outro lado também um monte de homem que se sente ameaçado e prejudicado de certa forma também dentro da igreja, sabe? São lugares muito estranhos para quem é irmão em Cristo. E é por isso que eu falo, a domesticidade ela existe, ela ainda é muito enfatizada, só que de forma mais sofisticada. E aí a gente tem um peso triplicado para levar sobre as costas. Também tá solteira na idade que tá, né? Porque resolveu estudar, estudou demais. Tanto de varão valoroso que passou por aí, ó, você deixou passar. É a vida. Gente, muito bom, Fernanda. Tô aqui, ó, de boca aberta, te ouvindo falar, só escutando e aprendendo. Eu falo muita besteira. Cadê o host desse trem aqui para poder multar todo mundo? Nada, não rolou besteira nenhuma. Foi muito bom te ouvir, sério, de verdade, assim. E foi interessante que você, mesmo sem ter lido a Bar, né, que você falou que não leu, você foi no mesmo ponto que ela vai. Ela justamente fala sobre isso, sobre essa questão da necessidade que as mulheres que assumem cargo de liderança têm de se justificar todo o tempo, né? E como que elas precisam usar, né, é, dessa conjuntura a seu favor, né? Então, por exemplo, gente, eu tô aqui assumindo a liderança, mas o meu primeiro ministério é a minha família, eu ainda continuo com os cuidados dos meus filhos, da minha casa, tudo em ordem. Então, assim, ela fala sobre essa questão também, né? Dessa nova roupagem nesse discurso, né, antigo. Então, achei muito Gente, interessante. desculpa, meu marido tá amassado, é porque eu não tive tempo, eu estava em oração como irmã. Desculpa, para. Ai, Deus, mas é exatamente isso que a Barra vai trazer no livro dela. E respondendo a pergunta do Lincoln também, pensando assim, no contexto geral, igual a Fernanda pensou, eu não sei se esse discurso ele tem diminuído assim, ou se ele tem ganhado mais força, só que de uma forma diferente. Por quê? Assim, gente, eu sou muito viciada em redes sociais. Eu gosto muito de ficar ali no Instagram, vendo as movimentações, me inteirar do que está acontecendo. E atualmente tem, assim, bombado muito na internet as blogueiras da fazenda. Vocês já viram isso? Aquelas mulheres que moram na fazenda e que têm, tipo, 9 filhos, 8 filhos, e que elas cuidam da fazenda, né, lá dos animais, cuidam dos filhos. Então, assim, e não que isso seja um problema, vou deixar aqui claro de novo, tá? Né, enfim. Mas isso tem ganhado cada vez mais força, assim, no meio cristão, sabe? Essa ideia, né, de uma vida rural, com muitos filhos, da mulher que se ocupa, né, dos cuidados com os filhos, né, da alimentação e faz aquele tanto de comida o dia todo. É, eu tô lendo aqui, eu tô rindo do chat aqui que o Juan mandou.
Mas então, assim, eu não sei se esse discurso ele tem diminuído ou se ele tem crescido de uma maneira diferente, sabe? Porque como a Fernanda também trouxe, né? Apesar de quando a gente pensa nessas lideranças, as mulheres de fato ganham mais espaço hoje atualmente, né? Mas e o discurso, né? Que está por trás, né? Desse lugar que elas ocupam. Então, assim, eu realmente fico muito pensativa a respeito disso, sabe? É, então, eu acho que depende. Acho que é isso. É, uma coisa que tem acontecido, eu acho que as igrejas elas ainda têm discutido sobre essa questão, né, do papel da mulher nas denominações. A minha igreja mesmo é um exemplo disso, porque na minha igreja não se, como é que é o nome que o pessoal fala quando denomina pastora? É isso? Consagra, alguma coisa assim. Consagra. É, Consagra. não tinha isso. Aí, de uns tempos para cá, começou a acontecer, inclusive o pessoal que era contra começou a mudar e ter uma outra interpretação sobre os textos bíblicos que eles usavam justamente para ter ali a questão de ser contra isso. Né? Então, ali, atualmente, ela tem passado por essa transição e eu acho que é algo que as igrejas elas têm debatido sobre essa questão, né? Se deve exercer ou se não deve exercer e tudo mais, né? Mas vamos lá então. Então a gente está passando por toda essa transformação, até porque tem uma coisa que a gente meio que começou a notar, que existe uma questão que Deus permite que o dom esteja em todo mundo, tanto em homem quanto em mulheres. E aí, porque o dom não está na mulher, não vai deixar a mulher exercer ali isso. É geralmente isso que a igreja tem começado a pensar, né? Vocês podem até comentar sobre isso depois, né? Mas sobre a pergunta do Lincoln, né? Eu achei legal demais a sua barba, viu, mano? Barba de sabedoria, assim. Mas, voltando Eu ia a falar de falar, jihadista árabe, você é mais culto. para mim parece mais um rabino do que um jihadista. Eu acho que lembra mais um rabino, ali, Rabin com Lincoln. Faltou um quepá. Faltou um kippah. É isso aí, Vou faltou um kippah. providenciar da próxima, vou providenciar. Próxima reunião do Nefi, eu vou estar de equipar certinho. É isso aí. O kippah e as tranças. Tem aqui do lado aqui. Mas voltando a falar, ele falou sobre a questão dessa. Eu acho que está sendo desincentivado a questão de domiciliar, de família, principalmente pela época que nós vivemos, não só na igreja em si, mas eu acho que no mundo e na sociedade que nós vivemos, isso tem sido deixado de lado. Né? E aí eu acho que o que precisa acontecer é ver qual que é a motivação principal disso está sendo desmotivado, né? De ter essa questão da questão de não motivar ali a questão do lar mesmo. E não é uma questão só feminina que está sendo desincentivada, eu vejo que também é questão masculina. E desincentivar a questão de todos terem uma questão, às vezes, de família. Né? Eu converso, por um exemplo, com homens e com mulheres, principalmente que lá na minha igreja eu sirvo junto à liderança de jovens, então você vê que os jovens eles estão desanimando de ter família. Às vezes eles preferem ter uma carreira, preferem juntar ali dinheiro do que ter família. Então, a gente vê que está diminuindo sim, e as pessoas não veem mais como vantajoso viver uma vida familiar. Às vezes elas veem como algo que vai fazer eu perder minha vida aqui e tudo mais. E é uma coisa, infelizmente, aí que tem acontecido e na nossa geração. Então, a gente tem que entender qual a importância de qual a importância que a Bíblia dá para qual segundo também tem ali no chamado de cada um, né? E sobre a questão Não da é nada, as autora, mulheres tá tudo doida pra casar, os homens que tá parado na igreja. Eu tenho depende lugar de da fala. igreja. Eu tenho lugar de fala. Pronto. Depende da igreja também. Mas só que voltando aqui, mas eu gravei um vídeo que depois a gente entra nessa discussão, que eu entendo que os homens estão frouxos também, mas eu acho que Não, tem mas é uma que eu tô coisa. rindo muito das expressões do Lincoln. Fica calado.
Então tá bom, mas o que que acontece é o seguinte, voltando aqui pro assunto, a autora ali, que eu esqueci o nome, por mais que eu questione algumas coisas que ela colocou, tem algumas coisas que eu acho interessante, como a questão que ela colocou ali da domesticidade, né, da idolatria à domesticidade, mas enquanto, por um exemplo, existe a questão ali, às vezes, do celibato e tudo mais. Então, de certa forma, você vê que tem algo a mais. E eu acho que é mais ou menos isso que ela quis dizer, né? De ser ali a questão não só de focar em uma parte, mas entender que tem um todo também, né? Mas aí vocês podem comentar e tudo mais. Rafael, então, é exatamente isso que você falou. Acho que o que a Barker, né, demonstrar assim no livro, principalmente essa crítica que ela faz a essa questão, né, desse apego excessivo à domesticalidade, né, é justamente essa extinção das outras possibilidades, né? Então, ela só vai cultuar através disso, mas e quem não se enquadra nesse padrão? Faz o quê? Sai da igreja, sabe? Então, assim, esse é o pensamento da Bar, essa é a crítica que ela está fazendo. Apesar dela ser igualitarista, né? E, assim, acho que a principal defesa dela, na verdade, é a liderança feminina nas igrejas, mas ela demonstra essa inquietação também. Ó, se a gente não serve a esse padrão aqui, então o que a gente vai fazer dentro da igreja, sabe? E, enfim, é, existem outras formas de se cultuar a Deus, a não ser através do matrimônio, né? Ela demonstra isso, assim, quando ela traz o outro padrão de feminilidade, por exemplo, exemplificando as mulheres que estiveram à frente de ministérios de pregação, entendeu? Então, de fato, né? é, Enfim, ela sinaliza isso. Gente, eu tô rindo porque eu tô lendo o chat aqui, e aí eu tô tentando falar sério, mas fica aparecendo as mensagens, não tem como. Você sabe o que que eu pirei, né, nesse grupo? A capacidade que você, Gabriela, tem de lembrar das coisas e o Rafael de não perder a linha de raciocínio. Assim, eu acho que eu sou da TDAH mesmo, porque na primeira zoeira eu já tinha esquecido até da pergunta que o Lincoln fez. Agora, Rafael, a pergunta que não quer calar. Você é filho de pastor? Não, Você é não sou filho baterista de só, pastor. né? Não, não sou baterista também, não. Eu sou Ah, menos tecladista. mal, que bom. As meninas Apesar de ter entenderam. uma bateria aqui atrás aqui. Mas Justamente, é porque eu não podia dormir com essa incógnita. é, mas só que eu também tenho um pouquinho de TDAH, esses trem tudo aí, mas enfim. Mas eu não sou filho de pastor, não. Eu sou convertido mesmo, nasci numa família que não é cristã, mas que se converteu depois de um tempo. Lógico que você é Só o filho do chamado pastor, mesmo. bom pastor Jesus. Para com isso, menino. É porque eu ia fazer uma piadinha com a sua cara, porque eu achava que você tocava bateria mesmo. Como você não Não, toca? pode fazer a piadinha aí, ué. Pode fazer a piadinha. Eu não, Agora eu cheguei fiquei agora, já vou curioso. sentar na janelinha. Para com isso. Gabriela, você é arroz desse trem, minha filha? Passou um bagulho aqui, bem. Gente, socorro, não estou em condições de falar mais nada nessa reunião. Mas vamos Minha lá, água não tá gente. batizada, tá? Hoje não pode, hoje é Ai, segunda. Deus. Minha tradição permite, tá? Mas vamos lá, gente. Mais algum comentário? Alguém quer falar mais alguma coisa, né? Quer, enfim, comentar sobre algo, fazer alguma Agora eu quero pergunta? saber a piadinha Meu da Deus, ele quer baterista saber. aí, ó. A Bia. No off a Fernanda faz. Para saber, vai ter que vir na próxima reunião do Nefim. Propaganda é uma do negócio, gente. Foca. Gente, gente, então eu acho que é isso, né? Lincoln tem alguma coisa para falar? Lincoln tá chorando ali. Peraí, gente, peraí, calma. Ah, vamos lá. Meu Deus do céu. Olha, meu Deus do céu. Bom, para você que está assistindo a gente pelo YouTube, né? Ou seja, depois dessa reunião,
Participem ao vivo, tá? Os chats são imperdíveis, impagáveis, assim, e... Ai, Jesus amado, meu Deus do céu, vamos lá, respira, vamos lá, vamos lá. Você podia ter avisado que estava gravando. Não tinha ficado quieto. Nada que a No mágica da YouTube. edição não resolva. Não, edição não, vai 100% aqui, sem cortes, vai. Ai, Jesus. Gente, que reunião maravilhosa, esse encontro de hoje, belíssimo. Gabi, obrigado pelo tema, muito importante para nós, tema excelente, a gente aprendeu muito hoje, sem sombra de dúvidas. E antes de encerrar, rápidos avisos, semana que vem tem mais reunião do NEFI. Segunda-feira nós teremos reunião da linha temática Estudos Bíblicos e a Camila vai falar para nós sobre a importância do discipulado. E na quarta-feira eu vou estar falando sobre criacionismo versus evolucionismo. É um debate realmente necessário? Sim, a linha temática Ciência e Religião vai falar sobre esse tema, afinal de contas, esse tema está tomando conta dos podcasts, né? Flow, Inteligência Limitada. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre se o debate como colocado nesses podcasts, se esses debates são ou não necessários, tá bom? E se você ainda não segue o Nefi lá no Instagram, por favor, dê essa moral para nós, @Nefi Estudos, tá bom? Se você quer fazer parte do nosso grupo de participantes, onde ocorre toda a nossa resenha e também divulgamos nossa agenda semanal, é só você deixar o seu WhatsApp com DDD no direct do nosso Instagram. Beleza, pessoal? Semana que vem estamos juntos. Fiquem aí por dentro do Nefi, do Instagram, do WhatsApp. Tem muita coisa boa chegando, tem muita novidade vindo por aí. E, claro, né, gente, só reforçando, você quer fazer uma pós-graduação de qualidade, vai para a Plan, pós-graduação em Teologia e Ministério. Lembrando que participantes do Nefi têm pelo menos 30% de desconto na mensalidade. Beleza, pessoal? Então, se você quer fazer uma pós reconhecida pelo MEC, uma pós bacana em uma instituição teológica de renome aqui no Brasil, vai para a Plan e vai ser bem legal. Beleza, pessoal? Galera, muito obrigado a todos vocês. Até semana que vem e tamo junto.